Olá pessoal, antes de falarmos dos algoritmos propriamente ditos, acho importante que nós revisemos um pouco sobre o problema da mochila. Esta é uma classe de problemas dos mais estudados na parte de otimização combinatória e é do tipo NP completo. Geralmente, ele é exemplificado em uma situação em que uma mochila com objetos de diferentes pesos e valores deve ser preenchida. O objetivo principal é que a mochila seja preenchida com o maior valor possível, não ultrapassando o seu peso máximo. Pelas pesquisas, observei que com programação dinâmica a solução é exata. Ainda, se buscar soluções aproximadas, algoritmos gulosos e meteorísticas são suficientes. Essa figura mostra basicamente o problema da mochila. Uma mochila com a sua capacidade máxima e vários itens a ser inseridos na mochila, cada um com pesos e com valores. Quanto maior a quantidade de restrições, dificulta maior a solução exata do problema. E pode ser aplicado em problemas como investimento, capital, corte, carregamento de veículo e etc. Um exemplo, a situação em que um viajante leva consigo apenas uma mochila. Essa mochila possui uma capacidade limitada e deve ser carregada apenas com objetos que serão úteis durante a viagem. Cada objeto é único e possui um peso e um valor determinado. Que objetos devem ser levados pelo viajante de forma a maximizar o valor da mochila? Basicamente, quando se exemplifica mochila, utiliza-se de forma clara exemplos como esse. E também tem suas variações. Tem a mochila booleana, que é a mochila 0 e 1, que cada item pode ser escolhido no máximo uma vez. Problema da mochila limitado, que há uma quantidade limitada para cada tipo de item. Problema da mochila com múltipla escolha. Os itens devem ser escolhidos de classes disjuntas. Problema da mochila múltiplo. Várias mochilas são preenchidas simultaneamente. E problema da mochila com multirestrições, que é um problema de programação inteira geral com coeficientes positivos. Dependendo de uma dessas variações, aumenta aquelas restrições que nós mostramos anteriormente e dificulta, por sua vez, a solução exata desse problema. E, resolvendo por programação dinâmica, que é um dos algoritmos propostos na lista, a programação dinâmica ela utiliza a recursividade de forma aprimorada, que garante que uma função não seja executada diversas vezes. Ou seja, basicamente ela resolve um subproblema do problema e o guarda dentro de uma tabela, para que não seja preciso fazer um cálculo novamente. E depois ele ainda usa essa informação que foi guardada. Conceituando, ele diz que dessa forma armazena dados já calculados para que estes possam ser usados na resolução dos problemas seguintes. E utiliza normalmente uma matriz, uma tabela, para guardar as soluções intermediárias, buscando evitar recálculos. Pela pesquisa, observei que normalmente nos algoritmos, nos pseudocódigos, essas variáveis são comuns. Por exemplo, o inteiro vetor pesos, que é um vetor que vai conter os pesos de cada um dos itens a ser inserido na mochila. Tem também um vetor que é chamado de valores ou outra variável qualquer, que é um vetor que contém os valores de cada um dos itens. Tem o inteiro itens, que é o número de itens que serão trabalhados. Por exemplo, minha mochila carrega até 5 itens, 4 itens. E o inteiro capacidade, que é onde o peso total da mochila é representado. Supondo que a capacidade da mochila é 5 e a quantidade de itens trabalhados é 4, temos a seguinte tabelinha, ó, vetor pesos e o vetor valores. De cara, a gente vê que se a capacidade da mochila é 5, então a solução ótima seria a gente pegar o item 2 e o item 4, que a gente teria o valor máximo e teríamos também a capacidade total da mochila. Para chegar àquele resultado, no código
guardado todas as possibilidades numa tabela, sendo que o número de linhas sempre será a quantidade de itens, o número de colunas sempre será a capacidade total da mochila e o maior valor possível sempre estará na última linha e coluna direita. No caso aqui, o valor possível máximo que a mochila poderia carregar era 850. E o consumo de tempo do algoritmo é, em geral, proporcional ao tamanho da tabela. Nas pesquisas, observei que, a partir de uma certa quantidade de itens, utilizando a programação dinâmica, o algoritmo ficava demasiadamente longo. Em um dos artigos, eles até desistiram de esperar porque estavam demorando muito. E aqui é um pseudocódigo bem simples que expressa basicamente tudo isso que já vem falando. Os vetores, a matriz, tabela resultados e tudo isso. Ele inicia com um para, que ele vai até a capacidade da mochila e armazenando 0 na tabela result. E outro para, que ele vai vendo a quantidade de itens e vejam que ele vai armazenando tudo na tabela result para precisar depois. Compara também o peso, utiliza vários pares e cis encadeados, vai fazendo por colunas e não por linhas. Observem que a coluna 0 não tem nada, a coluna 1 já começa a aparecer e assim por diante. E, por fim, ele retorna a capacidade. Tem outro trecho do código que serve para a gente saber exatamente quais foram os objetos escolhidos. Aqui ele só diz a capacidade total, mas tem um trecho do código que ele diz, que ele retorna quais os itens exatamente que tem que carregar. Pois é, gente, tá aí o pseudocódigo bem simples, mas pesquisando, vi que a programação dinâmica é algumas vezes bem complexa, bem difícil de entender, dependendo do problema, dependendo da situação, é enrolado mesmo, um negócio assim que exige que a gente quebre a cabeça realmente para entender. Pois bem, minha parte tratava sobre programação dinâmica no problema da mochila. Dúvidas?